Estamos de volta aqui com o Roda de Entrevista, que está conversando hoje com o professor e cientista político Silvio Costa. Bruno Nascimento, por favor. Professor, eu ia fazer a intervenção no primeiro bloco, veio o intervalo, a gente estava falando sobre a questão de gastos de campanha. Hoje, essa questão do poder econômico ser bem, se sobrepor às ideias e a várias questões políticas. O governador eleito por Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, ele teve os seus méritos de ter ganhado, obviamente, né? Inclusive de não ter cometido o erro do PMDB, que sempre foi subindo no salto alto. A campanha tucana, desde no final ali, ela não considerou a eleição ganha, trabalhou. Mas foi notório que a campanha de Marconi Perillo, ela teve uma estrutura muito maior do que a do seu adversário. Em comitês, ônibus e cabos eleitorais, então, foi bastante. Então, houve um gasto, eles não seguraram para gastar, não. Isso, o senhor acha que teve influência? Sem dúvida, isso influencia muito. Não vou dizer que determine e decide a eleição, porque a decisão do processo eleitoral depende de uma série de fatores. Não é? No caso do senador, agora governador eleito, né, Marconi Perillo, ele já estava em campanha desde antes de deixar o governo, quer dizer, já era um projeto estabelecido, não é, há 4 anos, não é, e que já vinha trabalhando nesse sentido. Não é, e esperava que mantivesse a base que foi de sustentação de aliança do seu governo, mantivesse no processo eleitoral. Não é? Porém, teve um problema de percurso, que foi aí a divergência que teve com o governador e com o PR, né? Quer dizer, dificultou um pouco. Uhum. Agora, qual foi o diferencial para o Marconi ganhar essa eleição? Já que o senhor citou aí, ele teve a oposição do governador Alcides Rodrigues, oposição das principais prefeituras, que é Aparecida, Goiânia, e depois, no segundo turno, senador Canedo, e a oposição também do governo federal. Então, qual foi o diferencial da campanha dele para enfrentar esses governos e, mesmo assim, sair eleito? Diria que foi uma grande vitória, não tem como não reconhecer. Foi uma grande vitória, não é? Porque enfrentou essas forças que você está situando aí. Agora, o que não elimina a gente tentar entender como é que foi que as forças que acumulou e como é que foi a ação que levou a essa vitória. Não é? Então, uma campanha que já vem sendo estruturada há 4 anos. Não é? E consegue atrair um leque de partidos, não é? Numericamente significativo. Uma campanha com poder aquisitivo de investimento que superou qualquer outra possibilidade. Não é? Quer dizer, não precisa pegar números, é só ver o que foi a campanha. Não é? E conta também os erros do adversário. Não é? Quer dizer, então, contam os acertos e os erros do adversário. E parece que os erros dos adversários são os mesmos erros repetidos das eleições anteriores, né? Aí nós temos que partir do princípio, tentar entender, que o partido político, ele disputa espaço de poder. Não é? Ele não vai fazer gracinha para outro partido. Não é? Quer dizer, ele disputa o seu espaço. E claro que cada partido vai disputar conforme o entendimento que tem. Não é? E aí, claro, um dos elementos que levam ao afastamento do PP do governador com o Marconi, com o PSDB, e estava também o DEM, já tinha afastado, tinha rompido. Não é? Quer dizer, era a tentativa de construir um projeto próprio de fortalecimento do PP. Não é? Então, nesse sentido, quer dizer, tendo o controle do governo do Estado, sendo de um partido, só se fosse uma mente insana que não tentasse fortalecer a sua estrutura partidária. Não é? Quer dizer, então, nesse sentido, acho que esse é um princípio básico, porque senão a gente fica fazendo determinadas críticas, eu acho que injustas, né? Muito injustas. Então, se há essa disputa, não é? Cada um vai compor e recompor conforme os seus interesses e as suas possibilidades. Falando nisso... E aí a análise vai do município, estado, até a análise nacional. Né? Falando nisso, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Até que ponto foi favorável aí ao candidato Iris Rezende o apoio do governador, lógico, colocando aí em pauta todo o contexto histórico de briga no passado, e se isso teve algum tipo de influência na derrota dele? Não, acho que na derrota não. Se nós pegarmos o número de votos que teve no primeiro turno e agora, de onde saíram esses votos? Não é?
saiu do fortalecimento e das alianças que foram feitas, que teve o candidato Vanderlan e que teve Alcides. Sem dúvida nenhuma trouxe votos. Não é? Agora, qual é o problema? É que a base partidária que estava na campanha do Vanderlan, não é? Quer dizer, uma parte significativa migrou para o Marconi, revendo os compromissos anteriores e compromissos já feitos para 2012. Também não vamos ser inocentes que foi porque achou que tinha lindos olhos ou o discurso era melhor do que o outro. Agora, né? que tipo de então governo... já está articulado aí, já está se articulando o embate de 2012. Entre Que esses tipo de erros, governo? Só para concluir esse assunto, a gente está falando de erros e falou da expectativa de que um partido estava no poder de continuar no poder, que era o caso do PP. O senhor acha que o governador Alcides Rodrigues errou, ao mesmo com esse rompimento e mesmo tendo uma expectativa de lançar candidato, continuar tendo membros do PSDB ligados ao Marconi do alto escalão do governo? Ele manteve por muito tempo, inclusive com o Vanderlan candidato, tinha altos integrantes do PSDB no governo de Alcides. Sim, aí são as singularidades de cada situação, não é? Quer dizer, os compromissos feitos, as proximidades, os afetos, as amizades, os interesses localizados em municípios, não é? Quer dizer, só creio que a gente pode avaliar isso melhor quando se delinear as alianças para 2012, não é? Como é que vai funcionar essa proximidade que se manteve no governo do Alcides. Professor, para quem Marconi deve governar? Que tipo de governo deve ser o dele nesses próximos 4 anos? Olha, ele fez muito compromisso na campanha, não é? Quer dizer, creio que o governo dele é fazer um esforço, não é, de cumprir pelo menos parte dos compromissos que ele fez na campanha. Agora eu digo, será mais na área social, educação, o que o senhor imagina? Olha, não tem como fugir da área social, não tem como fugir da necessidade de políticas públicas. Ao mesmo tempo que não tem como fugir da necessidade de investir na infraestrutura, né? Vejamos aqui, se você for pegar do ponto de vista das estradas, né? E estamos num período de chuva, né? Vai ter que recuperar a estrada, vai ter que asfaltar, do sistema de água e esgoto. Há uma deficiência tremenda em Goiás, né? Há uma situação quase de pré-falência na Saneago. A CELG já é do conhecimento público a situação que se encontra, não é? Então, ele vai ter que investir em infraestrutura e investir em políticas públicas, políticas sociais. Agora, como ele vai conseguir fazer essa engenharia, esse equilíbrio, aí eu não tenho nenhuma fórmula mágica, porque eu não conheço as finanças do Estado. Pelo que a gente ouve pela imprensa, é que está mais ou menos. Agora vamos comparar, então, o apoio do governo federal para o ano que vem. Então, hoje, em entrevista coletiva, na sua primeira entrevista, o candidato que foi eleito, o governador Marconi Perillo, disse que não vai ter problemas com a Dilma, que foi a presidente eleita, né? E até fez uma comparação com o Lula, disse que ela é diferente, meio que alfinetando o Lula mesmo. Como é que o senhor acha que pode ser a relação do Marconi Perillo com a Dilma, colocando aí na pauta de novo a diferença do partido, toda a briga que já existiu e que pode existir ainda? Olha, alfinetar o presidente Lula, quer dizer, é sem nenhum efeito, porque vocês que da imprensa conhecem, quer dizer, quando da eleição do Marconi, do Lula, não é? Quer dizer, quase que houve uma tentativa do Lula de atrair o Marconi. Né? Inclusive, vocês lembram disso, se falava dele sair do PSDB e ir para um partido que construía a base do Lula, e houve essa proximidade, e houve muito apoio do governo federal ao governo do Estado. Porém, ele entrou na onda do denuncismo, não é? Quer dizer, porque estava ventilando a possibilidade dele ser um dos nomes do PSDB para a presidência, para a vice-presidência, ou seja, se encantou, não é? E deu no que deu, não é? Quer dizer, e aí afastou aliados importantes, que não são o presidente Lula, afastou lideranças do PR, não é? Quer dizer, com aquela coisa que foi gratuita. Eu acho que ele precipitou naquele tipo de pronunciamento e nas atitudes que ele teve. Isso o levou para uma posição mais definida no campo da oposição e com a política mais à direita. Não é? Então, isso acho que era preciso registrar com muita clareza. Agora, com a Dilma, quer dizer, com a Dilma, eu creio que todos vão procurar agora aproximar-se e criar situações de governabilidade, não é? Agora, vai depender dos interesses em jogo, né? Dentro do próprio PSDB, fechou as urnas o
Serra fez o discurso reconhecendo a vitória do Lula, já começou as disputas internas em São Paulo, Minas, etc. Agora, qualquer governador eleito agora, seja de oposição, seja do bloco que apoiou Dilma, está com autoridade para cobrar dela, porque ela disse no seu primeiro pronunciamento, depois de eleita, que não vai discriminar ninguém. Será uma presidente de 190 milhões de brasileiros. Falou e insistiu nisso. Não vai discriminar ninguém. E eu acho que deu uma deixa boa para quem foi oposição, que tem sido oposição, quem tem batido cabeça aí com o presidente Lula, caso de Marconi Perillo, de usar isso. Vai discriminar? Os pleitos de Goiás são justos, porque ela ganhou aqui. E aí? Sim, aí veja o seguinte, eu estava um pouco dizendo agora, eu tenho a convicção de que vai haver uma certa reacomodação partidária até 2012. Não é? Quer dizer, as proximidades, as alianças, os acordos que foram feitos nesse processo já está vinculado a 2012. Não é? Nós podemos pegar alguns exemplos do ponto de vista a nível nacional. Não é? No próprio PSDB, já a imprensa já começa a divulgar lá as disputas do Alckmin com Serra, do grupo de São Paulo com Aécio Neves, o grupo de Minas. Não é? Então, essa divergência que já vem de uma longa data, ela é retomada. Não é? Então, até quando, vamos dizer assim, o PSDB vai continuar com esses personagens unidos na mesma sigla partidária? Isso é uma dúvida. Não é? Por outro lado, você observa, que você mesmo disse, quer dizer, o PSB saiu fortalecido. Os partidos mais vinculados à posição de centro-esquerda saíram muito fortalecidos. Não é? Então, esse processo ele vai se reacomodar, tendo em vista a governabilidade e já as disputas de 2012. Não é? Se nós formos analisar aqui em Goiás, não é? Quer dizer, uma situação de contingência, a aliança PSDB e DEM, que indicou o vice, tudo indicaria que seria uma aliança mais consolidada. Mas como é que vai ficar essa aliança nas disputas para 2012? Não é? Quer dizer, o DEM saiu vitorioso, quer dizer, o maior vitorioso nas eleições aqui em Goiás foi o DEM. Elegeu 3 deputados federais, tinha um, elegeu 3. O senador mais votado, que também tem as suas expectativas políticas, tem suas ambições políticas. Então, como é que vai ficar isso? Não é? Creio que é um processo em andamento. Nós vamos agora para mais um bloco comercial, a gente volta já. O Bruno já estava pronto ali para perguntar e vamos continuar nesse debate aqui. Estamos conversando aqui no Roda de Entrevista com o Silvio Costa, que é professor e cientista político.